Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um número da Sociedade Aberta, o seu programa educativo que aborda assuntos de interesse das famílias. Hoje, aqui na nossa roda de conversa, vamos ter como tema central diálogo e mediação intergeracional através do programa Chamo VIP Cabo Verde. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco o Uziel Moraes. Ele é diretor do Centro do Instituto Cabo-Verdiano de Liderança, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde, Odair. Boa tarde a todos que nos assistam e espero que tenhamos um bom programa, como sempre. E aqui conosco também estamos a receber Janice da Graça, ela é mentora do programa Chamo VIP Cabo Verde. Boa tarde, Janice. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Uziel. E boa tarde a todos lá em casa. É um prazer estar aqui. E nesta nossa roda de conversa vamos ter também a participação da Arminda Lima, ela é vice-presidente da ACATI, mais à frente neste programa. Também teremos Zéza Correia, que é uma ativista e também ela é mentora do projeto, na verdade é uma página que existe no Facebook, que é Mulher no Quadro Sociopolítico de Cabo Verde. E também contamos consigo para entrar connosco, para participar, para dar a sua opinião. O nosso contacto é 594 9714. 594 9714. Pode agora mesmo escrever e dê a sua opinião sobre este tema que vamos estar aqui a abordar. Diálogo e mediação intergeracional através do programa Chamo VIP Cabo Verde. E como sempre, o programa também é transmitido na TCV Internacional e no Facebook da RTC. Pode ali mesmo deixar os seus comentários e vamos estar aqui a interagir consigo. Emerson Rodrigues, aqui conosco neste programa Sociedade Aberta. Sempre é assim, abrimos este programa, é com música, está nesta região, já sabe, pode participar. Se tem música, pode divulgar a sua música, é só procurar-nos nas redes sociais. O Emerson Rodrigues vai voltar a este programa agora na próxima quinta-feira. Hoje o nosso tema de conversa é diálogo e mediação intergeracional através do programa Chamo VIP Cabo Verde. Dê a sua opinião, participe. É só ligar para 594 9714 ou através da nossa página no Facebook pode deixar os seus comentários. Primeiro eu começo por si, Uziel Moraes, para nos explicar o que é isso de diálogo e mediação intergeracional. Muito bem, quando nós falamos de diálogo, isso quer dizer que é uma comunicação entre partes, né? E essa comunicação, ela tem um objetivo, que é, nesse sentido e nesse caso, promover um desenvolvimento dentro da conjuntura que nós estamos falando, quer seja familiar ou social ou de qualquer outra natureza. E quando nós levamos ela para a questão do intergeracional, isso quer dizer que nós estamos falando entre uma ou mais do que uma, entre duas ou mais do que duas gerações nesse caso. Ou seja, os mais novos, os mais antigos, os mais experientes, promovendo aí uma interação, um diálogo, uma conversa que tem por objetivo promover o desenvolvimento daquilo que essas duas ou mais gerações estejam envolvidas. E também, quando nós falamos de mediação, então nós estamos também propondo a ideia de que alguém ou alguma plataforma, alguma pessoa, algum movimento precisa então promover e criar as condições para que esse diálogo seja a melhor possível. Então eu entendo que quando nós falamos de diálogo e mediação intergeracional, nós estamos trabalhando então nesses termos que eu acho importante e salutar no mundo que nós vivemos hoje e nos desafios que o nosso país tem a enfrentar. Que terias a acrescentar mais sobre o que disse agora o Uziel Moraes sobre a questão do diálogo e da mediação intergeracional? Obrigada, Odair. O diálogo é pessoas em contacto com pessoas. É criar um espaço para que realmente as pessoas possam comunicar aquilo que lhes é importante e ser realmente escutadas. E dialogar nem sempre é fácil, porque dialogar pressupõe a predisposição para escutar o outro. E nós às vezes estamos muito conectados naquilo que é importante para nós, o que são os nossos objetivos, o que são as nossas ideias, aquilo que nós queremos. E muitas vezes falta essa empatia de escutar e procurar perceber o outro, quais são as prioridades do outro. E o diálogo é encontrar esse ponto de encontro. É um meio termo, é entender o outro sem esquecer de nós mesmos, não é? E procurar realmente construir realidades juntos. E isso nem sempre acontece. É por isso que
em diversas esferas sociais e em diversos contextos, muitas vezes é preciso alguém que faça mediação, porque quando nós estamos muito separados, não sabemos o que o outro pensa, o que o outro deseja, e nós pensamos que estamos a dar resposta e nem sempre estamos. Então, o diálogo é isso, e a necessidade de mediação vem do facto de nós estarmos cada vez um bocadinho mais fechados em nós, na nossa sociedade. Antes de entrarmos no programa Chamo VIP Cabo Verde, eu gostaria que me explicassem os dois o diálogo e a mediação intergeracional. É algo que deve ser também abordado em casa, em família, se sim, como? Uziel primeiro. Bom, a questão do diálogo, ela precisa obrigatoriamente começar pela família. Porque quando nós temos um cidadão que se torna ativo de alguma maneira na sociedade, e quando ele tem essa condição, e hoje muito mais cedo do que antes, ela precisa ser uma intervenção boa e pró-social, pró-sociedade. Então, se a pessoa não tem isso em casa, se não vem do seu background, desde cedo, ter a oportunidade do diálogo intergeracional dentro de casa, que é, enquanto filho, poder conversar com os pais, conversar com os de maior idade dentro de casa, passar os princípios, a educação de casa, para que ele se forme enquanto um cidadão que tenha caráter, que tenha dignidade, que tenha esse espírito de colaborar e promover o desenvolvimento, será muito mais difícil quando ele precisa ir para uma interação social para aprender e ser cobrado disso. Então, quando as famílias se propõem dentro de casa, quiçá na mesa do almoço, numa roda de conversa, num momento de descontração familiar, onde se possa então ter esse diálogo de participação, de interação, em que as crianças, os adolescentes e os jovens, dentro da família, tenham a oportunidade de conversar com os seus pais. O Zé Moraes está a nos dizer então que em casa todos têm voz e que é necessário saber ouvir todos. É exatamente por aí que começa. E eu entendo que até temos uma lacuna e um trabalho que precisamos fazer cultural e historicamente, que é os pequenos, os novos, os inexperientes não têm voz e não têm vez. E isso não é só uma questão social, isso é uma questão da família, porque a sociedade ela reflete aquilo que é a nossa conjuntura e realidade familiar. Se na família nós acostumamos a não ter ou a não dar voz, na sociedade é a mesma coisa. Então é desde cedo e é dentro de casa, quando se forma o cidadão, quando se forma a pessoa, quando se forma o caráter dela, ainda novo, que tem que ter esse diálogo, tem que ter essa oportunidade e tem que ter essa voz, para que até o indivíduo cresça sabendo que se espera dele uma participação ativa dentro de casa, na escola, na sociedade e onde quer que ele for durante a sua jornada da vida. E conhecendo a nossa realidade, Janice, a realidade cabo-verdiana, de como é feito o diálogo, nem todos têm voz dentro da família. Infelizmente, nós sabemos disso. O Ziel está aqui a dizer que deve ser ao contrário. Talvez na sua família, na minha, nós tentamos sempre dar voz a todos, porque todos têm voz, deve ser assim. Mas quando nós pensamos lá na família, eu já vou chegar já no projeto Chamo VIP Cabo Verde, para podermos entender. É um espaço que será para os jovens, é um espaço que é dos jovens, para que os jovens possam dar a sua opinião, para que possam, mas é necessário começar a fazer esse trabalho lá atrás, primeiro. Eu adorei essa questão. Eu devo dizer que eu não estava à espera, porque quando pensei, vamos falar do projeto, então quando introduziu a questão da família, para mim foi maravilhoso, porque eu pensei o seguinte: se eu começar, geralmente quando eu conto a história desse projeto, eu conto de quando ele foi feito, quando a edição piloto foi feita, mas se eu contar a minha história pessoal de como esse projeto nasceu, é realmente ali, é na família. Eu sempre tive voz. E isso de diálogo intergeracional parece-me ter muito complicado, mas na verdade é conversar com os nossos mais velhos. Exatamente. E eu, na realidade, sempre tive essa possibilidade. E os meus momentos favoritos durante a minha infância era com a minha avó, enquanto ela me contava histórias, e eu aprendi imenso. Eu acho que eu sou muito parte daquilo que eu vivi com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai, das trocas que nós fazíamos a nível familiar. E há uma coisa que eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi isto é assim porque tem que ser. Isto é assim por tais razões. Se fizeres assim vais ter tais consequências. A escolha é tua.
E eu acho que é esse privilégio de eu ter tido uma família que realmente me permitiu ter voz e me permitiu participar ativamente. Eu nunca fui castrada na minha vontade de participar ou nas minhas opiniões. Eu acho que isso tem uma grande parte daquilo que eu sou e daquilo que é eu trazer projetos como estes para a minha sociedade. No fundo, tem a ver com aquilo de querer criar oportunidades semelhantes àquelas que eu tenho. Porque eu não me preocupo com não, eu não me preocupo quando me dizem que eu não posso participar, porque eu sei que eu posso, eu sei que eu sinto que é algo que todos deviam sentir da mesma forma, porque isso é bom para todos. Cria um ambiente familiar agradável, cria um ambiente social agradável e cria estruturas onde nós todos nos sentimos mais felizes e mais conectados e mais produtivos também. E como é que surgiu o projeto Chamo VIP Cabo Verde? Bom, a edição piloto do projeto surgiu quando, em antecipação, portanto, da tomada de posse do Conselho Consultivo da Juventude, junto do Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde, não é? Isso foi um concurso que houve e, entretanto, quando houve esse concurso e me comunicaram que eu fui selecionada para esse concurso, o meu primeiro pensamento foi: eu não posso ir representar os jovens sem primeiro ouvir jovens, não é? Porque eu sei que eu tenho a minha realidade. E, da mesma forma, nós não podemos usar termos redutores para reduzir toda uma população que tem aspirações diferentes e que tem intenções, vontades e realidades diferentes. Eu tenho a minha realidade. Há diversos jovens que têm outras realidades. E se nós estamos no mesmo patamar de faixa etária e podemos usar essa designação comum de juventude, as nossas realidades são diferentes. Então eu não posso representar toda a gente, não é? Então, se eu vou representar os jovens num conselho, eu achei que essa era uma forma de amplificar a voz da juventude e de realmente ter uma possibilidade de partilhar mais do que aquilo que eu já conheço. Pronto, eu tenho o meu background profissional que realmente me dá essa possibilidade, mas eu acho que não é suficiente. Eu acho que quando nós vamos falar dos outros, quando nós vamos assumir uma posição onde representamos toda a gente, primeiro nós temos que ter essa noção. Da mesma forma que nós atingimos um patamar ou chegamos a um espaço onde nós vamos ter voz, temos que pensar em todas essas outras pessoas que também gostariam de ter voz. E então nasceu esse projeto, foi uma edição relâmpago, unimos 100 jovens para discutir 10 temas fundamentais do desenvolvimento do país e o impacto foi tão bom, não é? Tínhamos um horário para terminar e aquilo demorou mais horas e horas porque as pessoas sentiram-se muito engajadas e muito felizes de realmente poderem contribuir. E também houve impactos sociais, surgiram de lá projetos, não só recomendações ao governo, mas também recomendações à sociedade civil e projetos que eles mesmos depois levaram para a frente. E facilitadores que foram convidados para moderar temas, a quererem fazer parte da equipa. E então eu senti, de repente, fiz algo e senti que é algo que precisa e que as pessoas querem e que, portanto, deve continuar. Uhum. E como é que o Zé Moraes, enquanto um homem ativo também, enquanto diretor desse Centro Cabo-Verdiano de Liderança, vê para um projeto como esse, que é Chamo VIP Cabo Verde? É interessante que quando eu tomei conhecimento do projeto, na verdade, após o seu programa, o seu primeiro evento, que foi o piloto, comecei a seguir de perto o projeto quando aconteceu a primeira exposição ou lançamento público do projeto. E eu, de cara, quis participar e quis conhecer bem o projeto, porque me pareceu, na altura, ainda sem conhecimento, que era algo que a nossa sociedade precisa, que é de ter plataformas, ter meios, ter condições em que toda a sociedade possa, de alguma maneira, contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. E eu entendi que Chamo VIP Cabo Verde era uma proposta em que os jovens, principalmente, teriam voz, mas toda a sociedade civil poderia participar de alguma maneira. Então, inclusive, eu estava num outro compromisso, que era o Fórum Pensar São Vicente, eu estava envolvido, mas eu tomei umas 2 horas para poder ver esse lançamento público e uma das coisas que muito me animou e eu percebi que sim, estava diante de um bom projeto, quando lá estava o primeiro-ministro, o presidente da Associação dos Municípios de Cabo Verde, operadores turísticos, culturais, pessoas de várias ordens, ali muito atento a ouvir e a intervir com muito otimismo de que sim, precisa, de que estarão abertos a ouvir os jovens, a ouvir aqueles que estão pensando Cabo Verde. Eu acredito que sim, temos aí um projeto inovador, temos um projeto que vem para fortalecer
principalmente a nossa democracia. E quanto assim é, nós muito regozijamos e queremos participar, porque achamos que sim, quando há esse diálogo, quando há reflexão, quando há proposta de várias ordens e níveis de pensadores até, eu acredito que a gente pode chegar num produto final muito bom, que é o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Esse projeto diz que propõe abordar também o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Eu tenho que voltar lá atrás para pensar na nossa base. Qual é que deve ser o papel da família nessa promoção do desenvolvimento sustentável de Cabo Verde? Olha, eu sou muito suspeito para falar, porque eu sempre vou entrar por aquilo que é a minha paixão de vida, eu vou sempre entrar por aquilo que eu entendo que é a minha missão, que é o meu propósito de vida, que é a educação. E não que eu vou repetir o discurso que eu fiz lá atrás, mas eu sempre olho a família como a base, eu sempre olho a família como referência, e eu sempre atribuo à família a maior responsabilidade para a formação de qualquer cidadão. Uma criança, quando ele chega na escola, propriamente dita, para ser educada ou para ser ensinada, porque eu percebo que a educação é em casa, ele já tem quase todo o seu caráter formado e boa parte da sua visão de mundo feito. Então isso é lá em casa. Ou seja, eu parto do princípio que também precisamos em casa desenvolver uma educação e um acompanhamento e não deixar as crianças apenas diante da televisão e de desenhos animados e afins, mas precisamos educá-las a fim de que eles entendam que são importantes, fundamentais, e que esse país precisa deles não no futuro, mas desde já, como pessoas que podem contribuir através de uma cidadania ativa, contribuir para o desenvolvimento do país. Ou seja, eu preciso ensinar para o meu filho, lá em casa, meus 2 filhos, é a minha responsabilidade ensinar para ele que eles precisam crescer dando um contributo para o mundo que eles estão. Em alguma coisa eles são bons, em alguma coisa eles têm talento, e em alguma coisa essa sociedade espera que eles contribuam de maneira significativa para o desenvolvimento desse país. E não incutir na mente deles a ideia de que eles vão ser dependentes, que eles vão esperar que o governo decida, que os que têm condição, que os que têm recursos, têm algum conhecimento intelectual, decida para que eles executam, mas que eles sim podem ser ativos, que eles podem ser seres pensantes, atores sociais, que possam promover naquilo que lhes cabe o desenvolvimento desse país. E se todos pensarmos assim, instruirmos as nossas crianças, eles crescerem com essa mentalidade e dentro da família sair esses atores sociais, nós teremos um Cabo Verde melhor muito antes do que nós perspectivamos, assim eu acredito. Por isso a importância da família para esse desenvolvimento sustentável. Eu preciso entregar para a escola um produto quase pronto. Esse é o meu entendimento. E você que nos acompanha também pode participar neste diálogo e mediação intergeracional através do programa Chamo VIP Cabo Verde. Daqui a pouco vai poder dar a sua opinião, é ligar para 594 9714. Para já, vamos ouvir a vice-presidente da ACATI. Penso que quando nós falamos de diálogo, nós estamos a falar de comunicação e tendo em conta a comunicação é o oxigênio de qualquer tipo de relacionamento, quer entre as pessoas, quer entre instituições, há que ter diálogo. A ACATI trabalha com a terceira idade, mas nós trabalhamos com o público-alvo das nossas ações é a terceira idade. Mas quem trabalha com os idosos são jovens, mas também nós temos até adolescentes muitas vezes. Nós tivemos atividades onde nós tivemos liceus envolvendo jovens adolescentes jovens do 11º e 12º ano trabalhando para os idosos, como nós também temos adultos, adultos jovens e adultos também maiores. Então nós temos quase todas as gerações, tirando as crianças, trabalhando na nossa associação. E nós pensamos que, começando por dentro da estrutura interna, há que ter comunicação, há que ter diálogo para que se poder traçar as melhores estratégias para servir o público que nós queremos servir. Entre as instituições, como a ACATI e outras instituições ligadas à terceira idade e não só, a importância do diálogo é maior, mesmo quando nós falamos por exemplo, falaste sobre as políticas que são
tomadas, que são dirigidas aos idosos. Se não, por exemplo, neste caso, se não se for ouvido, se não se for dialogado e ouvir os próprios idosos, ouvir as pessoas que lidam com os idosos ou qualquer outro tipo de público e saber das suas necessidades, saber realmente o que pensem, sentem, as suas vontades e depois assim poder traçar melhores estratégias, melhores políticas para assim melhor servir. Então não adianta nós queremos fazer alguma coisa sem quem nós vamos servir. Existe uma frase ligada a um outro tipo de situação que eu vou parafasear, que diz que nada para nós sem nós. Então não adianta nós tentarmos pensar em estratégias, em pensar em políticas de intervenção para a resolução de problemas de qualquer tipo de instituição, se não se pensar antes com as pessoas que têm essa necessidade. Então é preciso a importância do diálogo, sentar, conversar, ouvir as gerações envolvidas é extremamente importante. E não dá para trabalhar com qualquer instituição sem esse diálogo intergeracional, independentemente, como eu disse e já frisei, mais do que uma vez, independentemente do tipo de público que nós estamos a servir. Nenhum público serve o outro sem uma outra geração. Existe sempre e vai essa intergeracionalidade e é preciso então nós termos isso em conta. Poderá existir conflitos, existe necessidade de diálogo. Sem diálogo não se resolve os conflitos e não se chega realmente àquilo que nós queremos para melhor servir qualquer tipo de público. Aproveite também e participe deste diálogo intergeracional e tira todas as suas dúvidas. Janice da Graça, vamos entender mais o porquê da realização deste projeto Tchamovibe Cabo Verde. Muito obrigada, Adair. Antes de mais, queria só deixar uma palavra de apreciação à entrevista que acabamos de ouvir. Realmente parece que tudo se conjuga. Tenho encontrado, desde que comecei a fazer este projeto, muitas pessoas que eu sinto que são parte desta tribo, desta causa. Então, para entrar diretamente no Tchamovibe Cabo Verde, falei um bocadinho daquilo que foi a edição piloto. A edição piloto, que foi que inspirou o que vamos fazer agora, aconteceu antes da pandemia, portanto, eu dizia no que introduzi sobre a história inicial. E então, o que é que nos fez trazer esse projeto agora? Foi a necessidade, não é? Observei o volume das abstenções. Observei o volume das abstenções criticamente, tanto nas últimas eleições que houve no país, não é? E o que nós percebemos, e também de acordo com o diálogo que eu tenho com os meus pares e com outras pessoas, há um certo distanciamento em relação à política, não é? E então, por que é que esse projeto veio surgir? Porque, de uma certa forma, eu sinto que eu estou numa fase de cruzamento entre deixar de ser jovem e passar por uma outra fase e também de estar na possibilidade de dialogar com diversas pessoas em diversas faixas etárias e em diversas faixas sociais. E isso fez-me pensar que realmente existe essa necessidade dessa aproximação e que essa aproximação irá realmente trazer bons frutos. É um projeto de coesão social, primeiramente, e acredito que a coesão social portanto, numa perspectiva, quando nós transpomos esse conceito de diálogo intergeracional e coesão social para o contexto social e para o contexto político, eu estou a falar, portanto, de estarmos coesos em torno dos desafios que vivenciamos na nossa sociedade, não é? E, portanto, propormos conjuntamente soluções, conjuntamente criarmos uma visão daquilo que é o futuro que nós queremos para Cabo Verde. Então, esse aqui é o objetivo principal. Como é que nós envisionamos o Cabo Verde a qual nós queremos chegar? Porque a juventude, vocês dizem que a juventude é o fator-chave para esse desenvolvimento sustentável. Pelo seguinte, porque a juventude encontra-se num ponto intermédio em diversos aspectos. Se nós considerarmos a questão demográfica, o jovem está aqui, não é? O jovem que vai educar os que vão chegar e é o jovem que vai ocupar as futuras posições de liderança do país. E se nós pensarmos numa questão portanto, familiar também, da influência que tem nas suas famílias, tanto devido à questão de como se move o jovem na sociedade e na questão de ser educado e na questão de poder educar, e nessa estrutura social toda, na realidade, é um ponto intermédio da vida, é um ponto em que nós já recebemos muito,
não é? E onde nos estamos a preparar para dar, para entregar à sociedade, às nossas famílias. Então, é preciso que os projetos de desenvolvimento realmente foquem o jovem, mas não nessa perspectiva tradicional em que nós temos o jovem como objeto de políticas sociais. Portanto, o jovem na mesa como se fosse um dossiê de assuntos a ser tratado. É preciso que haja realmente essa postura do jovem como ator ativo do desenvolvimento social. Como é que o jovem pode ser ouvido através deste Tchamu VIP Cabo Verde? Sim, obrigada pela questão. O que nós estamos a pretender fazer, portanto, nós criamos esse projeto é de investigação, é um projeto de investigação, de ação e capacitação, não é? Então, o que pretende é realizar o mesmo evento que nós realizamos há algum tempo em São Vicente, esse evento piloto, portanto, 10 temáticas de desenvolvimento sustentável. Essas temáticas estão ligadas aos diversos objetivos de desenvolvimento sustentável e estão estruturadas sobretudo sobre a ideia de construir parcerias para o desenvolvimento, mas com todos. É um projeto que começa na base, então nós propiciaremos oportunidade para diversos jovens estarem em contacto uns com os outros. É um projeto ambicioso, digo, porque nós queremos fazer este seminário de recolha de dados nos diversos municípios, em todos os municípios de Cabo Verde, através de como vamos expandir a equipa, portanto, e contar com essas participações, traçar esse diálogo, identificar desafios, identificar soluções e depois levar essas soluções a serem formalizadas na forma de um relatório que depois vai ser comentado também pela academia. Nós vamos ter investigadores convidados que vão também comentar esses relatórios. Vamos depois partilhar o resultado, tanto com as organizações da sociedade civil que trabalham para os jovens, para que realmente possam entender aquilo que são as inquietações, mas aquilo também que é a perspectiva do jovem para o desenvolvimento do país, tanto para o poder central como para o poder local e todas as estruturas que realmente governam o nosso país. Mas também tem um aspecto de capacitação. Porque eu disse, é um projeto muito ambicioso, mas ao mesmo tempo é um projeto que não deixa de ser humilde, não é? Porquê? Nós vamos proporcionar oportunidades de participação aos jovens, mas nós não podemos voar sem raízes, não é? Então tem uma outra componente do projeto, que é ter raízes para poder voar. Ou seja, nós vamos também beber da experiência dos nossos mais antigos, perceber mais sobre a história, perceber mais sobre o desenvolvimento social de Cabo Verde, e isso tudo vai abrir a bagagem para realmente que a contribuição que se possa dar seja cada vez mais sustentada, tanto na tradição, como diziam os franceses, pas jeter le bébé avec de l'eau de bain, ou seja, não vamos descartar a tradição, mas vamos ter consciência que temos um perfil social de jovens cada vez mais formado. Os jovens já não se contentam em estar na escola ou aprender através dos recursos tradicionais. Os jovens estão na internet, com webinars, cursos online. Os jovens viajam e há toda uma contribuição que podem dar ao país. Portanto, focamos nessa faixa para esse primeiro projeto de mediação e diálogo, onde nós queremos realmente trazer todos os que se preocupam com essas questões para dialogar e para encontrar uma visão conjunta. Eu acredito que colocando recursos, sejam financeiros, sejam materiais, sejam recursos intelectuais em termos de capacitação, portanto, fiz questão de ter cá, por exemplo, um convidado da academia exatamente para isso, para mostrar que é isso que nós vamos querer fazer durante o projeto. Então, deixa-me ouvir o Zé Moraes para nos dizer, é esse o caminho, ouvir os jovens, nesse caso, ouvir, ser parte integrante e não alguém a estar a decidir por eles? O que me fascina nesse projeto, eu diria o movimento, chamo o VIP Cabo Verde, é porque eu entendo que é um projeto muito coerente e com bases sólidas para a sua função ou para o seu exercício. É quando ele se propõe a dar voz a um grupo que tem muita coisa, que foi até a pergunta inicial. Dar voz aos jovens que têm uma capacidade, têm uma força, têm uma ideia inovadora e poder trazer isso e poder propor isso. Agora, Tchamu VIP não é uma ideia de eu vou ouvir a reclamação, o lamento, os problemas, as dificuldades dos jovens e vou falar para alguém. Ou seja, as propostas também têm que estar lá. Exatamente. O Tchamu VIP, ele cria um ambiente em que eu escuto esse jovem,
mas é o preparo para que ele entenda o mundo, para que ele saiba fazer as leituras, ver as necessidades, ver os problemas, possa propô-los e debatê-los. Esse relatório é preparado, ele tem uma contribuição dos especialistas, aqui o diálogo intergeracional, e só depois é produzido uma coisa que já está pronta, as necessidades, as ideias, as propostas, as soluções, e isso então é comunicado, e isso então é posto aos decisores para que também eles possam apreciar, executar juntamente com esses, como a psicóloga Arminda falou, esses que serão alvos também vão participar na criação. Então, por isso que eu acho que o Tchamovibe é um projeto ou um movimento muito interessante, porque ele tem começo, meio e fim. Está muito claro, está muito seguro, e eu acredito que abraçando esse público que ela vai abraçar e seguindo essa metodologia, que é principalmente uma metodologia que eu sou muito afeiçoada a ela, que é a investigação, ou seja, vamos entender, vamos pesquisar, vamos ter especialistas falando, para só depois nós pronunciarmos, para que não fique um desabafo, para que não fique um grito de aflição, mas que seja uma sinergia e seja um produto final pronto que, sim, é viável, está debatido, está pronto, vem de fonte credível, e eu acho que o país, tanto a nível central como a nível local, precisa então abraçar e junto construirmos. Eu penso Cabo Verde nessa linha. Não só alguém lá de cima decide e diz, nós vamos executar, porque é politicamente boa, porque é eleitoralmente bom, porque o decisor que tem na mão a agenda decide que lhe é favorável, ou é favorável ao seu meio, ao seu partido, à sua linha de pensamento ou qualquer outra natureza, mas porque é uma coisa de Cabo Verde. E Tchamovibe é uma coisa de Cabo Verde. E por isso eu acredito que tem tudo para dar certo. E no que depender de nós, e aí que eu sempre coloco um nós, porque é de todos nós, dará e dará muito certo e será muito benéfico para esse país. O Aziel falou aqui numa coisa que me fez despertar uma vontade de partilhar mais uma parte aqui do programa. Nós temos realmente esse projeto. Nós, para além desse diálogo e de identificar os desafios e propor soluções, nós acreditamos que através desse diálogo nós realmente vamos ter outputs muito concretos, não é? Então, para além dessas publicações, nós estamos a planificar 22 publicações, uma para cada município, com a contribuição clara dos jovens, com a contribuição clara da academia, com notas introdutórias de personalidades locais relevantes, tanto na administração pública como da sociedade civil. E acreditamos, portanto, que isso vai criar esse diálogo. E depois, no final, vamos fazer uma síntese nacional de tudo isso, mas também, para além da publicação, eu disse também que é um projeto de ação. Ou seja, nós também pretendemos, através disso, despertar o diálogo acerca de conceitos muito, muito importantes, como, por exemplo, qual é que é o impacto da incrementação da participação jovem, por exemplo, no PIB de Cabo Verde, não é? Se nós tivermos jovens mais bem formados e esses jovens estiverem ativos nas suas comunidades, não só localmente, mas estiverem mais produtivos, quer em termos da participação cívica-política, quer em termos da participação empresarial, e se tornarem jovens tão bem capacitados que cada vez... Nós falamos muito que a música, a cultura representa o nosso país lá fora, mas termos jovens cada vez mais bem formados e mais educados que possam, por exemplo, integrar missões oficiais do governo, não é? Podemos ter uma missão oficial que tem uma comitiva jovem. Qual é que é essa relação que as organizações juvenis podem ter, por exemplo, com o governo local e central? Eu muitas vezes, por exemplo, participei em atividades, portanto, em que houve desafios, concorri, por exemplo, ou que fui convidada no âmbito das Nações Unidas ou de organizações juvenis a nível regional. Nós temos muitos jovens em Cabo Verde nessa situação, que vão lá fora representar o seu país em organizações da sociedade civil de caráter regional, porque hoje em dia há muitas organizações do género, quer a nível da sub-região, West África, quer a nível dos CITES, portanto dos pequenos países insulares, quer a nível dos PALOP e quer a nível mesmo global. Há organizações juvenis a trabalhar umas com as outras. Então já há esse networking e já há uma troca social com o exterior.
E se nós trouxéssemos esses jovens e colocássemos em contacto com as pessoas que estão nesse mesmo tipo de missões, com esse mesmo tipo de objetivos, portanto, junto da administração do país, que era, portanto, do governo, da presidência da República, e se nós trabalharmos em conjunto, não é? O que é que pode acontecer com aquilo que é a forma como Cabo Verde é visto lá fora? Não é? Até que ponto isso pode realmente dar aos jovens a capacidade mesmo de exportar serviços, não é? Exportar serviços de alto nível, serviço competente, serviço realmente que possa apoiar outros países e realmente aumentar aquilo que é tanto todo o PIB de Cabo Verde, a projeção de Cabo Verde lá fora e o desenvolvimento lá, porque depois trazemos esses recursos intelectuais, materiais e sociais para o desenvolvimento do nosso país. Na nossa página no Facebook da Sociedade Aberta já temos aqui alguns comentários de Miriam Tavares, Azélia Brito, Zinha Cardoso, a saudar este programa, a dizer que estão a gostar deste programa, mas nós queremos também que você pode perguntar, questionar os nossos convidados. Pode fazer isso através do nosso telefone, 594 9714, ou através da nossa página no Facebook. Agora vamos acompanhar a ativista social e política Zéza Correia. O diálogo intergeracional acaba por ter um papel muito importante dentro da sociedade, na medida em que temos acabamos por ter um diálogo entre os mais jovens e os mais velhos. Os mais adultos, nesse caso. Os adultos têm que entender que os jovens acabam por trazer uma educação, por exemplo, na tecnologia, e acabam por trazer também o conhecimento e uma educação nos novos tempos. E também os jovens têm que entender que os mais velhos já têm uma cultura bem diferente e uma história bem diferente, onde tem que ter essa complementaridade entre essas duas culturas, os mais jovens e os mais adultos. Isso acaba por trazer aquilo que se chama cidadania, uma maior cidadania dentro da sociedade. E o papel da minha página nesse contexto é exatamente isso, ter esse diálogo dentro da comunidade, dentro da sociedade e fazer com que haja uma maior interação entre essas duas camadas, tanto jovem como os mais adultos. Bom, na minha página falo sempre de questões dentro da sociedade, questões que acabam por influenciar tanto a camada jovem como a camada adulta e acaba por trazer uma eficácia na comunicação entre ambos. O que é que pensa desse projeto Tchamovip Cabo Verde? Tchamovip é um projeto que tem muita admiração por minha pessoa. Por quê? Porque é um projeto que acaba por dar voz ativa à juventude e acaba por trazer aquilo que se chama de uma eficácia nas decisões da sociedade, do nosso país propriamente dito, Cabo Verde, acaba por trazer aquilo que se chama também uma eficácia na voz ativa do próprio jovem. E há duas questões aqui que eu queria ressaltar, que esse grupo acaba por dar mais importância e mais eficácia, que uma delas seria, nesse caso, a própria eficácia da cidadania, a própria participação do jovem na política. Por quê? Dando voz à juventude. A juventude acaba por entrar também na política, porque sabemos que ainda temos uma certa distância entre a juventude e a política. E esse grupo acaba por trazer mesmo aquilo que se diz a influência que os jovens têm na política, as suas ideias, o seu pluralismo em termos de influência, acaba por trazer também aquilo que se chama uma juventude de veras ativa. Não vou dizer, o jovem já não vai dizer, não, eu não posso participar daquilo que o adulto diz, porque é decisão do adulto. Não. Acaba por trazer inquietações naquilo que se diz decisões do próprio governo, do próprio Estado, acaba por trazer influência no poder de decisão, acaba por trazer melhores ideias, tanto do lado dos jovens, tanto do lado dos adultos. Okay? É um grupo que merece muita atenção da sociedade civil, é um grupo que merece muita atenção do governo e acredito que pode ir longe e
acho também que com esse grupo os jovens hão de despertar mesmo na sociedade, hão de perceber que tem uma importância muito eficaz dentro da nossa sociedade e nós havemos de construir uma sociedade justa e também havemos de basear numa democracia plena, uma democracia onde todos têm ouvidos, onde todos podem ser ouvidos e onde podemos tomar decisões de todos para todos e um bem comum também de todos para todos. Faça como essa jovem Zéza Correia, ela que é ativista social e política e tem uma página na rede social Facebook que é Mulher no Quadro Sociopolítico de Cabo Verde. Abrimos a nossa linha, daqui a pouco vamos então atender as nossas chamadas das pessoas que já estão inscritas e também através da nossa página no Facebook vai poder participar. Se quiser ainda pode ligar, é 594 9714, 594 9714. Retornamos a ligação dentro de alguns minutos. Nós acompanhamos aqui, eu começo por si, o Ziel Moraes, Zéza Correia, que ela que tem esta página Mulher no Quadro Sociopolítico de Cabo Verde, a lançar um olhar sobre a juventude. A juventude precisa estar na política, porque há uma confusão em termos, porque tudo é político. Nós estamos aqui a fazer política neste momento, não é? Olha, Odair, vou dizer uma coisa para si e para os nossos ouvintes com muita sinceridade. Para mim, uma das maiores ciências que existe é a política. É uma das maiores ciências, porque é ela que promove o diálogo, que promove as ideias, o debate de ideias e a conclusão daquelas que são, como a nossa interveniente agora falou, que vai trazer essa eficácia das coisas que nós propomos fazer por Cabo Verde. Então, é necessário essa participação. É necessária essa participação. Normalmente, as coisas elas acontecem muito pela força dos partidos políticos ou por aqueles que têm um poder a nível de influência na esfera política, mas é necessário abrir isso à discussão. É necessário que todos, nós aqui já falamos disso e os que interviram também falaram, que essa ideia de todos não é salutar para o desenvolvimento do país, que as coisas se processam apenas a partir dos decisores, a partir do governo. Nós temos a decisão, vamos pensar, vamos propor, executar e os outros que sejam espectadores. Eu acho que a política nos leva a entender coisas muito simples. O caminho da política é muito simples. Toda política, ela processa da seguinte maneira, é um problema. A sociedade tem um problema e precisamos de políticas para resolver esse problema. Então, esse problema precisa entrar para a agenda, nós precisamos definir politicamente o que é prioritário, o que é urgente e o que é emergencial e, a partir disso, formular projetos, implementar esses projetos e avaliar a sua eficiência e os seus resultados. A política é tão simples quanto isso. É o problema, é a agenda, é a decisão, a implementação e a avaliação. A política, sempre que seguirmos isso e todos participarem desse processo, se tornará muito fácil fazer política, se tornará muito fácil desenvolver um país se nós respeitarmos esse ciclo da política e principalmente com a participação ativa de todos. Já temos uma pessoa que creio que já está em linha, mas eu queria ouvir a Janice para falar sobre ações a serem desenvolvidas pelo programa Tchamu VIP Cabo Verde. Já eu sei também que há um concurso nacional que foi lançado agora, que é para recrutamento de pontos focais. Eu vou pegar aqui onde o Oziel tocou, ele tocou no ciclo de políticas públicas e então nós basicamente o que nós estamos a fazer é a promoção da participação juvenil em todo o ciclo de políticas públicas, primeiramente na fase da influenciação, não é? Primeiro promover essa capacitação, vamos fazer o recrutamento, eu não vou falar muito disto porque isto já está a ser divulgado, depois do recrutamento vamos ter os pontos focais que vão complementar a equipa de gestão nacional, então vamos passar por uma fase de formação em que vamos preparar para realmente funcionarmos como equipa. A formação vai envolver o que é o Tchamu VIP e qual é o formato de evento que nós trazemos, porque o Tchamu VIP é mais do que um projeto, o Tchamu VIP tem uma personalidade.
Então nós pretendemos fazer influenciação exatamente trazendo conceitos e trazendo, esse projeto é baseado em valores. E os valores do projeto estão visíveis em toda a nossa marca, desde o logotipo, a forma como o projeto funciona, aquilo que vai ser o funcionamento das oficinas. Então, nós temos um projeto que é baseado, primeiro, em empatia, em respeito à opinião do outro, em liberdade, justiça, portanto, valores fundamentais daquilo que é ou deveria ser a convivência humana, realmente para passarmos e podermos fazer política baseada na identificação de desafios e na proposta de soluções, sem importar verdadeiramente, sem que o mais importante seja quem fez ou quem faz, sem que haja necessidade de cancelamento de projetos, porque agora vamos fazer este projeto de uma forma diferente, mas em que realmente possamos sentir-nos como uma sociedade orgulhosos daquilo que é a herança que nós recebemos, identificar aquilo que falta fazer e propor essa mudança e construí-la em conjunto. Então, depois da sessão de formação, nós vamos passar para a fase de discutir, portanto, com outros jovens. Nós estamos a falar em 100 jovens em cada município, portanto, vocês estão a ver o nível de ambição do projeto. Mas parece ambicioso, não é? Porque o projeto tem uma estratégia que permite com que isso vá funcionar. Da mesma forma como funcionou a implementação aqui, realizamos o encontro... portanto, pré-pandemia, organizamos aquilo em uma semana e meia. Isso é possível. Basta que realmente nós tenhamos jovens que realmente comunicam e sentem que essa visão faz parte da sua vocação. Nós temos tido algumas questões durante o recrutamento, por exemplo, na questão de quais são as vantagens de concorrer para este projeto. A vantagem é participar. Isto é uma oportunidade de participação. E nós estamos à procura, nós fizemos um chamado exatamente para pessoas que sintam que essa vontade de participar, essa vontade de contribuir com aquilo que são os recursos pessoais e intelectuais para o desenvolvimento das suas comunidades é algo que faça parte do seu propósito. Então isso é um chamado para outras pessoas que pensam da mesma forma e que sintam-se inquietados com as mesmas questões, se unam no sentido de construirmos uma realidade em que realmente nós nos sintamos confortáveis a falar de política, a fazer política, a sentar-nos num café e quando abordamos um assunto político, a conversa não seja não me venhas falar de político, ou quando alguém te diz eu odeio políticos, porque isso é uma questão que muitas vezes existe, mas os políticos são pessoas. E temos uma pessoa em linha, vamos atender. É Suruca Rodrigues, aqui de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Suruca, pode estar à vontade. Queremos ouvir a sua opinião sobre esse programa Diálogo e Mediação Intergeracional através do programa Chamo VIP Cabo Verde. E também se conhece esse programa, Chamo VIP Cabo Verde, e o que é que pensa da participação ativa dos jovens neste diálogo e nesta mediação? Primeiramente, obrigado pelo convite por parte da senhora Janice Graça. Conheço o projeto através da promotora e aproveito para parabenizar, mas eu queria só assinalar a pertinência do projeto, porque mais do que trazer os jovens para uma participação ativa, o projeto serve para promover o diálogo intergeracional. Por exemplo, há questões pertinentes da história de Cabo Verde, dos grandes momentos de decisão durante a história de Cabo Verde, da construção do país e da nação, a nação que é mais importante que o país, que os jovens precisam participar, precisam conhecer para reforçar o espírito da nação e para reforçar o desenvolvimento e o futuro de Cabo Verde, principalmente o desenvolvimento social. Para deixar um tópico para reflexão, porque a participação é curta, não teria tempo para abordar muito este tema, mas vou deixar um tópico para reflexão. Por exemplo, há alguns temas que os jovens não conhecem e dificultam na construção do futuro e na construção do diálogo. Por exemplo, como é possível que hoje, em 2022, a morte do Cabral, Amílcar Cabral, é um mito popular. As pessoas falam de que o inimigo mata Cabral, eu não sei quem mata Cabral, mas é um mito popular. Existe um autor, as pessoas não conhecem Inocêncio Cani, porque há um diálogo intergeracional que não aconteceu em um determinado momento, num determinado contexto, que depois deixa cicatrizes na nossa construção como nação. E este é um grande exemplo.
Também, Surugo Rodrigues, nós agradecemos a sua participação neste programa. Ok, está bom. Muito obrigado. Tchau. Vamos começar por o Ziel Moraes vos comenta. Eu gostaria que fizesse um comentário do que disse agora este jovem. É de veras preocupante aquilo que ele diz, e não deixa de ser verdade, de que esse diálogo precisa ser intensificado e precisa ser criado meios, como o Chamovip Cabo Verde agora propõe, para que esse diálogo aconteça, para que os jovens sejam ouvidos e para que eles ouçam também a respeito daquilo que aqueles que já construíram parte da história desse país e que entendam as coisas possam também fazer conhecer aos nossos jovens, aos nossos mais novos, o percurso que esse país tem feito. Então, esse diálogo é importante. Aquilo que ele disse é salutar, sim, de que devemos colocar em pauta e para o debate algumas questões importantes que não são debatidas, que não há reflexão e que não há novas propostas. E esse diálogo é necessário que ele aconteça, porque o jovem, principalmente, ele vem numa jornada de aprendizado, de estar contextualizado com o mundo que nós vivemos. Quem já cá está e quem tem feito as coisas acontecer há 30, 40 anos, é muito mais difícil, é muito mais sacrificial adaptar a mentalidade à ideia do novo mundo. Então, se a gente juntar essas duas forças, uma força dinâmica, uma força que entenda a jornada que o mundo faz para o digital, para a inteligência artificial, para a tecnologia, mas daqueles que conhecem a história, daqueles que conhecem e que entendem o percurso e a vivência social de Cabo Verde, se a gente conseguir que essas duas gerações se respeitem no diálogo e se considerem no diálogo, eu acredito que podemos tirar muitas coisas boas. Há que quebrar esse paradigma de que o novo não sabe, de que o novo não entende e de que o novo não tem capacidade. E olha que isso não acontece em alguns meios. Isso é generalizado, quer seja na política, na área econômica, na área religiosa, na área educacional. Há sempre essa tendência e essa cultura de que o novo precisa ter experiência. Agora, nós vamos ter um problema muito grave. É quando aqueles que hoje têm essa condição passarem à história, a nossa geração e a geração que vem logo após terá muita dificuldade de manter e de aguentar o pulso desse país se esse diálogo não acontecer agora. Eu gostaria também de ouvir a exatamente, e é exatamente nesse propósito que surge esse movimento. Eu não referi aquilo que foi o diagnóstico social feito, porque esse projeto é todo baseado num diagnóstico social muito concreto e é estruturado dessa forma porque houve uma identificação prévia daquilo que são as problemáticas. E, por exemplo, observando a realidade e convivendo, eu convivo com muita gente, eu falo com toda a gente. Eu falo com pessoas independentemente da idade, independentemente do género, independentemente da cor política, independentemente da religião. Para mim, as pessoas são pessoas. E o que conta são os valores e aquilo que é o conteúdo intelectual e emocional da pessoa, sobretudo. E então eu falo com toda a gente. E o que eu venho percebendo que tem havido uma mudança social. Por um lado, nós temos esses jovens altamente capacitados que eu já referi, mas por um outro, temos jovens que se estão um bocadinho a perder por falta de mentores. Nós antigamente, e é daí que surge essa importância eu falei há bocado, de construir com raízes, não é? Aprender a voar, mas ter raízes, que tem a ver com isso de não perder aquilo que são as coisas boas que nós temos. E nós antigamente tínhamos uma figura que era a figura de mestre, não é? Então, um jovem vai entrar numa profissão e escolhia um mestre. E esse mestre é com quem ele aprendia todas as coisas e nós depois tivemos uma altura de massificação do ensino. Nós não podemos aprender tudo através da escola e nem todos têm a sorte de ter essa base familiar que nós falamos no início do programa, por vezes não há. Então, o que é que nós temos que fazer como atores sociais? Nós temos que provocar mudança. Nós não podemos aceitar a realidade como ela é. Nós não podemos aceitar uma lei se a lei é injusta, nós não podemos aceitar uma norma social se a norma social é injusta. Nós temos que procurar influenciar, porque a liberdade, nós todos nascemos livres perante aquilo que deveria ser, mas na realidade há diversas desigualdades sociais que foram introduzidas ao longo da história, em diversos momentos da história, por um interesse ou outro. Eu digo, nomeadamente, por exemplo, há muitos anos atrás, eu poderia apontar, por exemplo, um exemplo, a religião, por exemplo, ou as cruzadas, ou qualquer coisa do género. Há sempre um momento da história que faz com que uma determinada população perca a voz.
sejam mulheres, sejam jovens, e nós estamos a falar, ser jovem, por exemplo, nós hoje legalmente consideramos que um jovem é um indivíduo que tem até 35 anos de idade. Mas nós temos que ir à nossa história e perceber a idade com que diversas das figuras que nós consideramos hoje heróis e heroínas nacionais começaram a dar o seu contributo social. Nós temos que ir ver grandes escritores com que idade começaram a trabalhar e a publicar os seus livros, não é? Então, nós não podemos estar a propor projetos que são paternalistas, porque depois nós temos uma consequência social que é o seguinte: depois o jovem habitua-se a esse tipo de projetos. E depois o jovem quer ser ajudado. E depois o jovem vai pedir para ser ajudado e depois o jovem esquece-se que ele tem que se ajudar a si próprio e pode ajudar a sua família e pode ajudar a sua comunidade, o seu município, o seu país. Em televisão, o tempo conta, faltam-nos só 2 minutos. Eu gostaria de entender como é que vai ser a interação de Tchamu-Vip Cabo Verde com as entidades públicas e com as ONGs e grupos, movimentos que existem na nossa sociedade. Sim, há uma questão que me têm feito sempre. Que tipo de organização isto é? É uma causa. E é uma causa porquê? Porque da mesma forma como o projeto propõe diálogo, o projeto vai ser construído com diálogo. Então, nós começamos a divulgar o projeto e estou nessa fase de, primeiro, comunicar a um grupo de jovens que abraçou a ideia, comunicar à administração pública que abraçou a ideia, e nós estamos na fase de comunicação e na fase de englobar parceiros, não é? Englobar parceiros, englobar individuais, englobar pessoas que realmente sintam que fazem parte desse propósito. E a relação vai ser sempre de construção conjunta, vai ser sempre de identificar recursos que possam ser portanto, colocados ao serviço dessa causa e de que forma podemos colaborar para realmente fazer avançar isso que é do interesse do país. Não é um projeto de Tchamu-Vip Cabo Verde, não é um projeto da juventude, é um projeto de coesão social, sobretudo. É um projeto de trazer todos ao favor do desenvolvimento do país. E, portanto, é sempre nessa perspectiva que nos vamos relacionar com toda a gente que sentir que esse projeto, toda a instituição, seja do setor público, seja do setor privado, todo jovem, todos vão ter um espaço de contribuição. Basta ser uma pessoa que realmente sinta que tem como propósito o desenvolvimento de Cabo Verde através da promoção, da participação de todos para uma visão conjunta do país em que queremos habitar. E esta interação é importante com todos, rapidamente, porque o nosso tempo acabou. É importante. Eu vou terminar aqui, Odair, enquanto educador, mas principalmente enquanto diretor do Instituto Cabo-Verdiano de Liderança, deixar um apelo principalmente a quem tem hoje as grandes possibilidades na mão, que são os nossos governantes, os nossos empresários, as pessoas com possibilidade. Eu sempre uso uma máxima nos meus cursos de formação, desenvolvimento pessoal e liderança, que é: o sucesso de um líder está na qualidade dos seus sucessores. Ou seja, as pessoas que hoje lideram, as pessoas que governam, as pessoas que têm a influência e o poder, precisam pensar que amanhã não estarão mais aqui. Então precisa ter, como a Janice acabou de falar, jovens que sejam talentosos, capazes, que sejam dados ao país, para que também sejam preparados, para que a gente tenha continuidade. Não podemos sacrificar o futuro do país, privando ou limitando esse diálogo intergeracional. Agradeço os dois por estarem aqui neste programa. Obrigada em nome da equipa também. Obrigada, Oziel, pelos brilhantes comentários e ao público lá em casa por nos ter seguido e terem estado connosco neste momento. Muita gratidão. Nós agradecemos também as pessoas que interagiram connosco. Temos aqui a Maria Eduarda Vasconcelos a dar parabéns aos mentores deste projeto. E hoje aqui nós falamos do diálogo e mediação intergeracional através do programa Tchamu-Vip Cabo Verde. Pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais, no portal rtc.cv. Nós voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira, às 6 da tarde, que é Dia Mundial das Leguminosas. Vamos querer juntos falar da importância destes alimentos, dos grãos, para a nossa saúde, para a saúde de nós todos e também para a saúde do planeta. Já sabe, encontramos-nos aqui na quinta-feira, às 6 da tarde.